Quem Olá, que a gente vai. delirantes! Como vocês Oh, estão? eu tava falando, seu filho da mãe. Você Ó, avisou pro Léo Abraão? A gente vai ter que. Léo Abraão. não, A confusão que é isso aqui ou não? pois é, o cara caiu aqui de paraquedas, a gente nem faz um briefing com ele e tal. Mas é o seguinte, gente, e eu nem Tô coloquei meu pronto. microfone, seus ansiosos, peraí. Eu, Eu não eu- tenho microfone, não. Esse áudio aqui tá suficiente, tá tá positivo. ótimo, tá Tá perfeito. bom, tá bom. Às Todo mundo vezes reclama a. do meu, cara. Fica tranquilo. Não, Tem gente que então. fala pra mim, nossa, parece que o Balestrini tá fazendo no banheiro, né? E eu faço questão de parecer. Eu já ouvi isso também. Já ouvi. Parece que o Zé tá dentro de um banheiro. É, Ah, gente, bora lá. É o seguinte, hoje esse episódio tá mais do que especial, por duas razões. Primeiro que ele é o episódio número 100, certo, Léo Torres? exatamente, número 100. Estamos comemorando o 100º episódio do Delirium. Centésimo episódio do Delirium. E nós estamos com um cara que vai delirar com a gente hoje, que é o Léo Abraão. É alguém que tive a honra de conhecer há alguns anos. Nos cruzamos por aí algumas vezes aqui por São Paulo, quando ele vem para cá, e que é um cara que conhece o Brasil inteiro, conhece a realidade social, política, econômica do Brasil inteiro, um cara que tem uma sensibilidade muito profunda com relação às questões sociais, psíquicas, e que especialmente criou uma marca que hoje é reproduzida, comentada, falada por muitas pessoas aqui no Brasil, que é o Janeiro Branco. Ele não é, ele é dono do Janeiro Branco sob alguns aspectos porque ele criou o Instituto Janeiro Branco e ele que fundou a ideia. Mas ao mesmo tempo, olha aí, ele mostrando a camiseta do Instituto Janeiro Branco para quem está vendo no YouTube. Mas ao mesmo tempo, quando ele criou o Janeiro Branco, o que aconteceu com o Janeiro Branco foi exatamente o que ele desejava, que a campanha ficasse autônoma. Então hoje a campanha, todo mundo é dono do Janeiro Branco, mas esse Janeiro Branco nasceu desta cabecinha, deste mineiro que está aqui conosco hoje para poder delirar. E Léo Abrão, não é uma entrevista isso aqui, tá? Isso aqui é um delírio, cara, é um delírio em quatro, em Agora, quatro tá vendo pessoas. como é que botar pra gravar rapidamente é mais legal? Você falou de uma forma tão mais espontânea, muito mais legal, né? Eu acho que sem é ficar isso. É. ensaiando. Porque a Sem gente ficar ensaia ensaiando. sempre. A Ei, gente deixa ele contar um pouco a história da coisa aí pra gente. conta, Pelo menos um Léo, pouquinho, né? Assim, a gente. manda bala. Janeiro Branco. Em novembro de 2013, eu estava deitado na minha cama e olhando para o teto branco, olhando para o teto, pensando: o que é que vai ser de mim? O que é que será da minha vida? Eu era professor de história e de sociologia à época, há mais de 20 anos. Mas já era psicólogo também, mas não exercia. Assim, exercia a parte da psicologia clínica, mas hoje, vendo o que eu faço, eu não exercio o que eu faço hoje, que é curso, palestra, curso, entrevista, palestra, etc. Eu era já psicólogo clínico e professor de história e sociologia à época. Só que a minha renda principal, à época, era da sala de aula. E todo final de ano, era novembro de 2013, todo final de ano, professor da rede particular de ensino, eu era professor do ensino médio e do pré-vestibular, história e sociologia. Mas todo final de ano, o professor da rede particular fica pensando: será que os meninos vão fazer abaixo-assinado? Será que eu vou continuar professor? Será que a escola vai me demitir? Será que quando virar o ano, começar o ano letivo em fevereiro do ano que vem, eu vou ter aula? Ou eles vão me mandar embora porque alguém que encrencou comigo, fez abaixo-assinado, conseguiu 25 assinaturas contra o professor é mandado embora. Então eu estava deitado na cama, muito angustiado, sabe? Muito angustiado e olhando para o teto e pensando: como é que vai ser meu ano que vem, 2014? Aí de repente eu pensei assim: gente, nós estamos em novembro, eu estou aqui morrendo de angústias da ordem material, profissional, né? Como é que vai ser? Mas o mundo está aí vendo o Novembro Azul, prevenção ao câncer de próstata. Eu estava preocupado com empregabilidade. Mês passado foi Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama, e eu estava preocupado com empregabilidade. Eu falei: a gente precisa de uma campanha, então, porque tem para câncer de mama, tem para câncer de próstata, tem campanha para respeitar a faixa de pedestre, para parar de fumar, para sair do sofá.
para deixar de ser sedentário, né? Tem campanha para tudo, mas não tinha campanha para angústia, campanha para as questões emocionais, sentimentais, isso tudo que a gente coloca no saco da saúde mental. Falei, então vamos criar uma campanha para a saúde mental, para conversar com as pessoas sobre como é que elas estão emocionalmente, sentimentalmente, mentalmente, psiquicamente, inclusive em termos de relacionamentos. Vamos criar uma campanha para isso, para falar com as pessoas como é que está a sua vida. O que que você sabe sobre afeto, diálogo, sexualidade, emoções, sentimentos, comportamentos, relacionamentos. E foi aí que nasceu o Janeiro Branco. Eu dei um salto da cama, criei um grupo no WhatsApp, eu tenho até o print. Eu não sei por que que eu printei, que ninguém printa quando cria um grupo, a tela inicial, o balão inicial, a conversa inicial, mas eu printei. Talvez inconscientemente eu já imaginava que isso ia dar em algo e eu precisava guardar aquele documento histórico do chamamento, da convocação dos psicólogos da minha cidade para a gente ir para as ruas conversar com as pessoas sobre saúde mental. Eu tenho esse print, é 13 de novembro ou 11 de novembro de 2013. 11 de novembro de 2013, quando eu criei o grupo. E chamei, vamos para as ruas, vamos pensar numa forma de falar sobre saúde mental com as pessoas nas ruas. Aí a gente fez reunião em novembro, fizemos reunião em dezembro, os psicólogos, as psicólogas que gostavam de mim, que tinham um relacionamento comigo e que estavam no grupo, na agenda do meu celular, toparam ir para a reunião. Eu propus a campanha nasceu e hoje é essa campanha que já acontece em todo o país, fora do Brasil, é lei federal e é a maior campanha do mundo sobre saúde mental hoje. Eu não tenho dúvida disso. E aí, cara, eu achei legal assim, você estava olhando para um teto branco, né? Teto branco, daí a gente começa a pensar aqui na albedo, né? No processo de Eu já alquímico. ia perguntar aqui por que branco. Então, tudo bem, você estava olhando para o teto branco, beleza, mas e aí? Eu estava olhando para um teto branco, mas é, eu pensei, qual é o melhor momento? É óbvio que a gente pode chamar as pessoas para pensar sobre saúde mental, saúde emocional, sentido de vida, propósito, em qualquer momento. Em qualquer momento da vida, do mês, do ano, da semana, do dia, a gente pode falar: peraí, como é que está a sua vida? O que você está pensando, sentindo? Qualquer momento. Só que eu fiquei pensando em termos de campanha, que momento seria mais propício? Convidar as pessoas para darem uma parada, uma mergulhada para dentro e pensar sobre, né, as suas vidas. Qual momento seria mais propício? No carnaval? No meio do ano? Nas férias de meio de ano? Na Páscoa? Mas eu estava em novembro. Eu falei, gente, eu acho que o momento mais propício é agora, virada de ano, Réveillon, Ano Novo, Vida Nova. Tanto é que a humanidade criou essa expressão, Ano Novo, Vida Nova. Ano Novo, Vida Nova. O Carlos Drummond de Andrade tem um poema que ele fala que quem dividiu o ano em meses inventou uma fábrica de esperança. Porque quando vira o ano, fecha ciclo, abre ciclo, simbolicamente falando, culturalmente falando, dá uma respirada, né? A perspectiva do tempo abre, você fala, não dei conta de fazer isso ano que vem, mas agora um ano novo começou, eu tenho um tempo novo para fazer. É simbologia pura. Eu falei, então na virada de ano é legal. E virada de ano, nesse sentido, de um novo horizonte se abrindo, a cor branca me dava essa possibilidade. A folha em branco, a tela em branco também tem essa mesma simbologia do espaço à espera da nossa intervenção. Tem um outro poeta, eu acho que é o Manuel Bandeira, não lembro se foi o Carlos Drummond ou o Manuel Bandeira, que tem um pensamento que é o seguinte: uma folha em branco é o maior desafio estético que um artista pode enfrentar em sua vida. Uma folha em branco é um dos maiores desafios estéticos que um artista pode enfrentar. Todo mundo já descabelou perante uma folha em branco. Trabalho de faculdade, a professora de redação pediu uma redação, você tinha uma folha em branco. O que que eu vou pôr aqui? O que que eu vou escrever aqui? Como é que eu vou intervir aqui? O que que eu vou desenhar, rabiscar? O que que eu vou colocar aqui dentro? Então, eu imaginei a cor branca como uma tela nos desafiando, um muro nos desafiando, a tela de cinema, a tela do artista, do pintor, né? A folha em branco do caderno dos meninos na escola, nos desafiando a criar. Aí eu pensei, a cor branca nos desafia a criar, que ela acolhe, aceita qualquer intervenção. O ano, a virada de ano, nos convida a criar, a renovar, a repensar. Eu acho que a oportunidade é essa. Janeiro branco, para falar sobre saúde mental. E pegou, porque fez sentido, não só para os brasileiros e as brasileiras, mas está fazendo sentido cada vez mais forte lá fora. É legal isso, Legal. né? E se a gente É, for pensar deixa em, eu- em janeiro, tem Janus também na mitologia, né? Que é o que olha
tanto para frente quanto para trás, né? Assim. Oh, E eu ia que falar isso. Mas Léo, eu falo Janus. Como eu já escutei, você fala eu Janus? falo Janus, mas Eu já tanto ouvi os Janus. faz, dois, então eu não sei. a gente entende, né? Não tem problema não. É. Acho que se a gente É. chamar ele, ele responde pelos dois também. Ei, eu lembrei de um negócio aqui. Na época da faculdade eu tinha um dado de 6 lados, que apagou, sabe? E ele ficou completamente branco. Dado de RPG, seis É, mas lados. de 6 lados, 6 lados. Eu tenho aqui um joguinho, outro dia alguém me deu, eu tenho um jogo de D20, D10, D12, essas porra. Mas eu tinha um que apagou, aí ele ficou completamente branco. Eu brincava que era o dado projetivo. Você joga e fala quando você tirou. É, assim, é legal, Maneiro né? Você isso, hein? pode tirar. Tirei um, tirei 12, um dado de 6 lados, né? Assim. Mas eu gostei da história do branco. Até porque, outra coisa que eu lembrei aqui enquanto você falava, Léo, que é a gente começa a projetar assim que a gente vê, né? Assim que você se depara com uma tela. Na verdade, não importa muita cor, mas no branco especialmente, né? Assim, acho que por causa. A gente conecta isso com o vazio de alguma maneira, né? A gente já começa a projetar, as projeções já começam a acontecer aí, né? Projeções de espaço, de tempo, enfim, projeções no Pô, geral, né? posso viajar nessa história aí do Zé? Que assim, o Fala. branco é a mistura de todas as cores. Isso significa que quando você bota uma cor, eu tô viajando, tá? Não fisicamente falando, mas na minha viagem, você não tá colocando a cor, você tá puxando essa cor do branco, saca? Então é como se fosse um puxar, uma inscrição que vem da indiferenciação do branco e que talvez seja até um convite mesmo, né? Vocês entenderam o que eu falei? Você bota Sim, uma cor vermelha nesse branco e esse vermelho, na verdade, é o que exclui todas as outras cores e só deixa o vermelho, por exemplo, né? Assim. mas é uma E espécie de diferenciação, né? isso, né? E aí a gente, quando faz a expressão artística, a gente diferencia aquele conteúdo do indiferenciado. E quando a gente faz isso, né, é um movimento que é muito análogo, por exemplo, à proposta do Janeiro Branco, né? Assim, quantas vezes a gente não diferencia as nossas emoções, sentimentos, as nossas compulsões, obsessões ao longo de um ano cheio de trabalho, por exemplo? E quando a gente tem uma tela em branco, a gente pode ter a oportunidade, né, em potência de fazer isso e conversar com isso, né? Porque aí quando eu transformo este indiferenciado num diferenciado, ou seja, num outro, eu tenho a oportunidade aí, né, de entrar em contato com esse outro, seja a minha melancolia, minha angústia, minha ansiedade, minha felicidade ou qualquer outra coisa do tipo, né? E pegando a ideia do Janus ou Janus, quem estiver escutando ou vendo a gente, já dá uma gulgada aí, que é aquele Deus que tem, como o Léo mencionou, né? Tem duas faces, uma olhando para frente e outra olhando para trás. É interessante, né? Viajando aqui na imagem, de que o janeiro ele traz, ao mesmo tempo, uma leitura daquilo que a gente viveu, né, da nossa experiência, daquilo que passou, né, se a gente pode até pensar no movimento regressivo da psique, né, então de alguma forma, mas ao mesmo tempo a possibilidade de uma outra vida, de algo que venha a surgir, de eu diferenciar, de uma nova tintura, né, então acho que é super apropriado pensar no gênero branco como um marco para um repensar de um movimento, né? E de E nesse fato, né? sentido, Isso acontece o tempo todo, né? Mas, enfim, é isso. Fala aí. não, sim, isso acontece o tempo inteiro. Qualquer oportunidade pode ser uma oportunidade de reset, de restart, de reinício. Mas a gente trabalha com, e vocês sabem muito mais do que eu sobre isso, a gente faz escolhas, a gente trabalha com simbologias. O ser humano precisa dessa questão da simbolização. A faixa de pedestre é um símbolo para identificar um recorte ali no caminho, dizendo para, que aqui é para respeitar quem está atravessando, né? Depois eu A, falo, a, mas você sabe que pra gente isso não é símbolo, mas depois a gente fala. beleza, mas aqui, todo mundo que está ouvindo a nossa conversa, imagino que esteja conseguindo decodificar o que, que eu estou querendo dizer, né? Nesse uso popular, né, do senso comum da palavra símbolo. A faixa de pedestre é um símbolo ali no chão,
para as pessoas respeitarem, né? O carro parar. A divisão de meses também tem toda uma simbologia, e o janeiro carrega a sua simbologia de recomeço, tanto é que a humanidade falou ano novo, vida nova. E aí depois eu venho com ano novo, mente nova. Eu sei que não dá para resetar 100%, mas a gente abre uma janela. E toda janela é uma perspectiva, é uma esperança, é uma lufada de ar, é uma reoxigenação das possibilidades. O ano novo é uma reoxigenação das possibilidades. E quando eu fui pesquisar o significado da palavra janeiro, eu não conhecia a origem da palavra janeiro, Janos e anos, não conhecia. Não sou estudioso da mitologia romana. Falei, gente, vamos ver de onde que vem a palavra janeiro. Aí eu descobri que é um deus romano da mitologia politeísta, que tinha duas cabeças, uma olhando para trás, outra para frente. E lá em Roma antiga, no meio da rua, o povo conhecia Janus como o deus das transições, o deus das passagens, o deus portal. E aí eu tô pensando, nossa, mas é espetacular a gente pegar janeiro para chamar as pessoas para pensarem sobre tudo isso, suas vidas e tudo que é possível aí dentro. E o que eu ia dizer, na verdade, era o seguinte: o Janeiro Branco já está transcendendo a questão da saúde mental, da saúde emocional, já está transcendendo essas questões e já está dialogando em muitos lugares, as pessoas parando para pensar no Janeiro Branco como o estilo de vida, filosofia de vida e um convite para se viver de maneira mais saudável, mais sensata, mais equilibrada, melhor. E eu quero que ele vá mais longe ainda, que a gente consiga resgatar o mês de janeiro como um sentido de reflexão, introspecção, e não apenas fogo de artifício, e não apenas bebida cara, e não apenas mesas impagáveis em festas de Réveillon com música ruim. Tem que ir além disso. Janeiro precisa voltar a ser um mês de introspecção, reflexão, avaliação da vida. E não só bebida cara, fogo de artifício e mesa impagável em festa com música ruim. E eu acho que é legal. Nesse momento que a humanidade está vivendo, em que as coisas estão meio que caóticas e apocalípticas, né? Em todos os sentidos, em vários sentidos, inclusive, eu acho legal nascer aqui no Brasil uma proposta que convida as pessoas para repensarem a vida, sem ser de maneira forçada, e sim de maneira natural dentro da simbologia cultural da virada do ano. Eu acho pertinente, saudável. Pô, tem uma imagem que eu amo, assim, e a gente está falando de transição, o Janus ali, ou Janus, ele tem uma certa pegada mercurial também, assim, né? Que é um psicopompo e tal, que tem a ver com as encruzilhadas, né? Enfim. E tem um quadro de Mercúrio, Hermes, levando as almas para o submundo. Não sei se vocês já viram. É assim, é o quadro que eu acho mais lindo possível que eu Vai vi de ver. Hermes na minha vida. Dá vontade de tatuar. Só que eu tenho medo de tatuar um quadro que tá levando as almas pro submundo, né? Claro. É, não E mexer com isso não. o. É melhor mexer com isso, não. Eu já tenho asas nos pés tatuadas do Hermes. E vou te dizer que a minha Ubre já me levou para lugares que não tão agradáveis. E. Enfim. E assim, é muito interessante, porque falando, né, dessa questão da reflexão, né, de um Mercúrio retrógrado, né, um Mercúrio em regressão, né, tanto na astrologia quanto nessa mitologia, nessa simbologia que a gente está falando, é muito isso, né? É voltar-se para dentro, é refletir, é olhar para o que você fez, mas não só para o que você fez no sentido de ficar preso lá, é o sentido de gerar movimento, de aprender e apreender o que pode ser apreendido, né, e aprendido, e seguir para um ano, né, para o ano novo, né, para essa questão de novas possibilidades, talvez, né, assim. E é muito legal isso porque a gente tá perdendo o pensamento imaginal, o pensamento mágico, que tem muito a ver com o pensamento cíclico, né? A questão cíclica, ritualística, né? Ela se perde um pouco no mundo contemporâneo hoje, assim, sabe? Não que ela se perca, como eu posso dizer, no, na psique, não, ela vai vir como sintoma, né? Então, assim, coisas cíclicas, por exemplo, compulsões, obsessões, né? Vem de forma cíclica, né? Agora, colocar isso num templo, né, em que eu posso fazer a reflexão, em que eu posso voltar para mim mesmo, né? Hoje em dia tá difícil. E, cara, você sabe que essa coisa de cíclico
eu tô lendo lá no Símbolos da Transformação, junto com o grupo de estudo, um pedaço que o Jung está falando bastante de ritmo, e falando da importância da ideia de ritmo para propagação da espécie, para um processo reflexivo, para estabelecimento de uma condição de vida saudável, né? E o que a gente vive hoje é uma espécie de arritmia coletiva para tudo, né? Até isso me faz pensar uma coisa aqui, né? Que o gênero branco é gigante, o gênero branco é enorme. E me chama muito a atenção o fato de o sistema conselhos, eu preciso falar isso, né? Não ter comprado isso, não ter comprado a ideia. Alguns conselhos regionais eu sei que falaram, né? Que até entram no campo aí, mas assim, Aham. essencialmente o sistema conselhos de psicologia não entra. Que é uma coisa que, assim como eles não entram no gênero branco, não entra na minha cabeça o fato do sistema conselhos não entrar. Mas ao mesmo tempo entra, porque o sistema conselhos, a impressão que eu tenho é que eles também estão, de certa forma, tomados por essa arritmia, da contemporaneidade que desconsidera esse ritmo interno, esse ritmo das imagens, esse ritmo simbólico, que não tem a ver com a literalidade exagerada que a gente tem vivendo nesse mundo de hoje. E eu acho que o gênero branco, quando você explica pra gente, Léo, assim, a estabelecimento do gênero branco, você tá convidando a gente para entrar num manancial simbólico de imagens, cara, que é muito rico e muito poderoso, né? Não sei se você vê dessa forma, né? Queria Ô, te Rafa, ouvir. só um complemento rapidinho. Uhum. E é muito interessante porque essa ideia de ritmo que o Jung traz, ela é substituída na contemporaneidade por aquilo que o Paul Virilio fala que é a dromocracia. Ou seja, é um E parada é movimento. essa. Dromocracia, então, é um movimento, como eu posso dizer, ditatorial da aceleração, porque dromos tem a ver com aceleração. E quando a gente fala de aceleração, a gente não está falando de ritmo mais. A gente está falando de uma sociedade em que perdeu o seu ritmo, né? Interessante, né? Mas sim, eu concordo, Rafa, com a questão da infinitude de possibilidades que parte do convite para as pessoas usarem um recorte no tempo, repito, simbólico, no popular, né, no clichê do senso comum simbólico, para dar uma parada. Tudo que a gente está vendo é dessa aceleração que o Léo Torres falou, e realmente. Aí vamos para um clichê analítico aqui, no sentido, de novo, a palavra analítico, no sentido do clichê senso comum. Vamos fazer uma análise que já está virando clichê. Ah, é a sociedade do 2V, do 2x, né? Tem até propaganda de cerveja que fala a vida não é em 2x, não é? Tem uma cerveja que fala a vida é em 1x. As pessoas ouvindo áudio no 2x. E já começaram a ter vídeos. Vocês já receberam vídeos em 2x? Que as pessoas estão compartilhando vídeos. Já recebi, já vi isso. Tem propaganda e tem vídeo que está sendo feito em 2x para obedecer à ditadura da velocidade. Eu tenho visto alguns influencers também acelerando, eles vão fazer lá um podcast de 1 hora, mas fazendo em velocidade 1.5, 1.6, 1.7, para já entrar no modismo cultural da aceleração. Então, realmente, é aceleração. E tem até um psiquiatra famoso que se diz o maior vendedor de livros, sei lá se ele é o maior vendedor de livros do mundo, da psiquiatria, mas ele é brasileiro, né? Que fala também na síndrome do pensamento acelerado, ele trabalha com essa terminologia, né? Que O ele. Cury, Augusto Cury, Isso. uhum, já li Também esse livro. Legal. síndrome do pensamento acelerado, propaganda falando sobre aceleração, né, da vida, as pessoas vendo vídeos, ouvindo áudio no acelerado, a, a- as grandes marcas, Samsung, Nokia, Apple, todas essas marcas procurando substituir o mais rapidamente possível as tecnologias, né? É, tudo, o Léo tá correto. Até legal ele traz esse conceito para a gente aí, dronoscracia, é isso? Drono, Dromo. Mas você sabe onde que isso tudo dromo. começou, Léo? No final da propaganda de remédio. Vocês já viram? Vocês estão Se o sintoma permanecer, né? Mas propaganda política faz isso também. Então, essa aceleração que traz um adoecimento, né?
de todo mundo. Traz adoecimento pessoal, traz adoecimento psíquico, traz adoecimento social, traz adoecimento relacional, enfim. E aí, quando nasce uma campanha que fala. E o legal do Janeiro Branco é um mês, né? São 30 dias. Não é só um dia igual o 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde, que começa e termina e ninguém fala sobre saúde mental. 10 de outubro é o Dia Mundial da Saúde. Quando você começa a pensar, acabou o 10 de outubro. Janeiro Branco é um mês inteiro para dar tempo de fazer esse mergulho. E nesse mergulho, respondendo ao que você falou, Rafa, o Janeiro Branco é um guarda-chuva. Por que é um guarda-chuva? Embaixo dele cabem discussões, reflexões políticas sobre saúde mental e condição de vida, discussões e reflexões econômicas sobre saúde mental e qualidade de vida, discussões e reflexões artísticas, culturais, esportivas, qualquer dimensão humana. Me dá uma dimensão humana qualquer. Esporte, arte, cultura, economia, política, religiosidade, espiritualidade, turismo, né? Turismo, educação, qualquer Cultura. coisa que você pensar. O Léo Torres, se esticar o braço aí para trás, qualquer livro que ele pegar nessa prateleira gigantesca que ele tem atrás dele, aleatoriamente, qualquer livro que ele pegar aí, transversalmente está ligado, relacionado à saúde mental. E, por conseguinte, pode estar relacionado ao Janeiro Branco também. Qualquer assunto humano. Então, a palavra que você usou, manancial, né? Vamos dar Agora vou um. usar Deixa uma. eu- Essa é uma palavra bonita. Agora vou usar a palavra do marketing da moda. É um oceano azul, né? Oceano azul. É o marketing que fala em oceano azul. É um oceano azul. Qualquer assunto pode ser colocado embaixo do guarda-chuva do janeiro. Qualquer assunto. Fala, Zé. Não, eu quero talvez dar um passo para trás aqui. Talvez seja algo que a gente nunca tenha pensado, que assim, acho que indiretamente a gente já fez isso no delírio. Mas o que que é saúde mental? A gente não É, falou o essa, que é isso. O essa que que é pergunta é isso? legal. O que que é saúde mental, né? A gente pode ir lá na Fala, OMS. A fala, gente Léo pode ir. Abrão. Vamos ver o que que o Léo Não, Abrão tem. É legal, porque o que que é isso, né? Não, porque só porque assim, a pergunta do Zé é rica, porque eu acho que talvez, mesmo que a gente não tenha falado, vai ao encontro do que o Léo Abrão descreveu. Talvez a maneira como ele coloca a saúde mental, ele não falou assim, não é uma definição, né, da OMS, uma definição do CID, definição. Cara, saúde mental também é você ter acesso à cultura. Saúde mental também ter acesso ao esporte. Saúde mental é você ter condição digna, salário digno, Sim, mas saúde mental também é ausência de burnout, é ausência de depressão. Sim, cara, mas saúde mental também é você ter uma depressão e ter condição de lidar com essa depressão. Isso também é saúde mental. Então, assim, cara, a coisa vai longe, né? Então, não sei, mas fala aí, Léo Abrão, acho que tá contigo. eu acho que essa discussão está aberta há séculos pela humanidade. A própria OMS fala que não existe uma definição oficial de saúde mental. E eu acho que foi a Clarice Lispector, apesar de que é complicado citar Clarice Lispector em tempos que a internet está tomada de citações da Clarice Lispector, e 99% daquelas citações não são da Clarice Lispector, né? Mas parece que ela falou que liberdade é uma coisa difícil de se definir, mas todo mundo sabe o que que é. Liberdade é uma coisa difícil de se definir, ou quase indefinível, mas todo mundo sabe o que que é. Eu acho que saúde mental tem um pouco dessa pegada também de construção e desconstrução, inclusive porque tem os atravessamentos socioculturais, saúde mental para uma tribo africana, saúde mental para um agrupamento indígena do norte da América do Norte, saúde mental aí para Manhattan ou para São Paulo, saúde mental aqui para o interior de Minas. Eu acho que nós nunca vamos chegar a duas, três linhas, né, definindo o que é saúde mental. Inclusive porque também qualquer definição é sempre móvel, é muito difícil de estabelecer, né? O que que é uma borracha, né? O que que é o que que é arte? Já viu a discussão eterna sobre o que que é arte, né? Acho muito Vai difícil longe. definir qualquer coisa, na verdade. Quando eu estou fazendo palestras e me pedem audiodescrição, não tem esse negócio de fazer audiodescrição, acessibilidade para a comunidade cega, não é? Eu sofro quando me pedem audiodescrição, porque eu não sei exatamente como me descrever. E como é que vão me descrever em 10 segundos? Eu vou falar das minhas questões familiares, eu vou falar das minhas questões intrauterinas, eu vou falar, não, eu sou homem, branco, tenho pouco cabelo,
pedaço de barba, uso óculos. Essa é a definição? Mas relacionada àquilo, eu estou sentado aonde? Eu estou no planeta Terra. Eu tenho maior dificuldade em fazer audiodescrição, eu sofro com isso. Até E porque saúde mental, eu acho que a essa gente. definição que você deu sobre você mesmo poderia ser eu. Homem, branco, de É, óculos, cabelo, meia é, barba. sentado no planeta Terra. Pois é, do planeta Terra. Já dá Difícil, uma, já dá uma diferenciação boa em relação ao Léo Torres, porque pouco cabelo não é o caso dele, né? Mas também um definitivamente. pedaço de barba. Então, saúde mental eu acho um pouco indefinível. E às vezes eu gosto de pensar a saúde mental não pelo que ela é, mas muito pelo que ela não é, né? E a gente tá e precisa fazer essa discussão, porque existe uma distorção muito forte aí nas redes sociais sobre o que é saúde mental. Saúde mental tá virando equivalente de performance para um povo alienado, Perfeito, perfeito, cara. Tá virando sinônimo de performance. não é? E tem De mais, cara. desempenho, Tá e não é virando isso. sinônimo de performance e desempenho e tá virando também sinônimo de categoria, né? Então tem uma discussão que você já deve participou de algumas, né? Com relação ao burnout, que é um tema que eu gosto de discutir, de debater e tal, mas que eu sempre trago para uma leitura mais simbólica do burnout numa perspectiva ampla, né? Debato isso no meu livro e tal. E, cara, eu Falando nisso, fico. temos um artigo científico sobre burnout que saiu recentemente. É verdade que a gente, com as Danaides, nos ajudando a ampliar, né? As deusas gregas. As deusas, não, não são deusas, as personagens gregas Danaides, né? Mas. Então eu fico chocado, assim, quando tem uma discussão sobre burnout, por exemplo, só para pegar um exemplo, né? Um recorte e fala assim, pô, eu sou mãe e eu fiquei esgotada, né, porque eu tive meu filho, fiquei esgotada e tal, então eu tive aquele burnout materno. Aí chega aquele, né, o advogado do burnout e fala assim, não, porque o burnout, segundo a OMS, segundo sei lá o quê, segundo o Inferno a 4, é só quando é relacionado ao trabalho. Cara, como se a psique tivesse essa hiperdepartamentalização que os livros colocam, que as categorias, classificações colocam. Tudo bem, eu acho que categorização ela serve para dar uma referencialidade para gente, nada contra categorias. Mas assim, cara, pô, bora ler o fenômeno, dane-se, tá bom. Então, assim, cuidar de bebê não é um trabalho, né? Eu não posso ler dessa forma. E esgotamento materno, eu não posso usar burnout, eu tenho que usar esgotamento, mas burnout e esgotamento não são as mesmas palavras em idiomas diferentes, né? Então, assim, cara, é uma polícia do pensamento para essas, que, ao meu ver, né, bobagem, sendo que o mais importante é o que está acontecendo e não a categoria que você está dando para nome, né? Então, não sei, né? Fazendo meu manifesto aqui de revolta. Mas, ô Léo Abrão, O deixa que que eu. define o leito do rio? O que é leito de um rio? O que é a definição de leito de um rio? É onde a água passa, não sei. É onde a água passa. A definição do leito do rio se dá em função do curso do rio. Então, não é a definição não está no leito, a definição está no conteúdo que passa por dentro dele. Então, quando as pessoas falam assim, vamos definir saúde mental, será que a gente vai definir saúde mental por si, em si, ou em função do que acontece na circunstancialidade da vida, na conjuntura da vida, né, na transversalidade da vida? Não vai achar uma expressão categórica para se definir saúde mental nunca, porque ela é necessária e condicionalmente relacionada à conjuntura, à circunstância, a atravessamentos, a momentos, à cultura, né, a processos psicossociais. Não tem definição. Mas isso, só um comentário rápido aqui, isso não exclui o fato, isso não exclui a necessidade de, às vezes, a gente pôr o pé no chão e trabalhar com algum tipo de referencial. Então, eu preciso de um referencial. Porque imagina num centro psicossocial, pessoas demandando atendimento psicossocial, a gente tem que ter um referencial do que essa pessoa precisa. Imagina políticas públicas sem saber definir minimamente como compreender o universo da saúde mental. A gente tem que ter algum mínimo referencial. E aí eu acho que o que a Organização Mundial de Saúde fala, minimamente, sobre saúde mental, serve, né? Que tem a ver com a pessoa dar conta de cuidar das suas demandas internas e demandas externas, da pessoa conseguir ser funcional, atendendo às suas questões internas e às responsabilidades externas. E além de ser funcional para dentro e para fora,
ser útil socialmente. Isso que é bonito, ser útil socialmente, ser contributivo com a sua sociedade, o que dá a faceta de caráter social do que se pensa sobre saúde mental. Então, moral da história, é indefinível por natureza, assim como o leito do rio, quem o define não é ele, sim o que passa em frente a ele. Mas a gente tem que ter um pouco de pé no chão para lidar com políticas públicas, construção de projetos. A gente tem que saber, o saúde mental diz respeito a qual universo? Funcionalidade, dar conta de si, dar conta do outro, ser responsável com a sociedade, corresponder às expectativas próprias, alheias. Eu acho que aí a gente tem uma noção palatável, né, de saúde mental. Cara, você sabe que essa definição me fez lembrar a ideia que o Jung traz da individuação. Eu sempre falo em sala de aula, quando eu estou dando aula na pós e tal, da paradoxalidade da individuação. É que confunde-se muito a ideia de individuação com individualidade ou individualismo, alguma coisa assim. E o Jung deixa claro que, na verdade, a individuação é um paradoxo. Você se realiza porque o mundo se realiza via você. Então, a individuação é sobre você mesmo, mas é também sobre todo o resto, ao mesmo tempo. Só que não tem como você ter um processo de individuação se você não for um pouco egoísta. Mas não tem como você ter um processo de individuação se você não for um tanto altruísta. Então, quando você fala dessa definição da Organização Mundial da Saúde, ela traz essa ideia de paradoxalidade. Olha, uma boa relação com o interno e com o externo, né? Ser útil à sociedade, né? Ser útil à sociedade, claro que a gente pode discutir também essa ideia de utilitarismo, né, sobre vários aspectos, mas pegando a perspectiva mais positiva disso, cara, de fato, se você veio habitar, já que a gente está aqui sentado no planeta Terra, cara, que você faça alguma coisa por ele, né? E pensar, e não rigorosamente por você, né? Mas você tem que fazer por você também, né? Então, assim, eu gostei dessa ideia, né, de pensar dessa forma do paradoxo, né? Mas E que eu não lembra sei que o se eu... Léo Torres falou. Quando ele falou lá da tela em branco, você joga a tinta vermelha, a diferenciação ajuda a definir o indiferenciado. Quando você está falando do eu, esse eu está relacionado à definição do outro também. E o Pierre Bourdieu já falava sobre isso. Não tem como falar do eu sem o nós. E não tem como falar do eles sem o nós, sem o eu. Ou seja, querendo ou não querendo, mais cedo ou mais tarde, nós vamos entender que nós necessariamente vivemos junto e misturado. E o fato de sermos juntos e misturados, somos todos iguais nesse sentido. Ah, mas isso é um pecado falar que todo mundo é igual, porque tem aqueles que foram submetidos a processo de escravidão, tem aqueles que foram submetidos a processo de machismo, tem aqueles que foram submetidos a processo de genocídio. Então, tem uma galera que não gosta de falar que todo mundo é igual, porque pega na faceta daqueles que são tratados de maneira desumana. E eu reconheço que esses grupos existem. Mas mesmo que esses grupos existem, quaisquer que sejam eles, no fundo, todos os processos de formação das individuações, dos psiquismos, eles são relacionais, eles são coletivos, eles são submetidos a processos sociohistóricos. Toda a matéria-prima humana se forma e se desenvolve da mesma forma para todo mundo. Agora, se uns sofrem mais e menos, se uns vivem mais justamente, outros mais injustamente, isso é outra discussão. O que eu estou querendo dizer é que a humanização desse monte carnal e espiritual que é o ser humano obedece aos mesmos princípios para todo mundo. Mas depois Tem do um, processo startado, as circunstâncias são diferentes. Mas nós somos todos iguais. tem uma frase do Boaventura de Souza Santos que eu gosto muito quando a gente começa a falar disso, que ele fala assim, ó, temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí nasce a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Eu acho muito legal essa frase, né? Porque ele mantém o paradoxo, né? Que não vejo tanto como paradoxal, mas de entender, né? Que cada um é cada um e mesmo assim a gente tem que reconhecer que existe um valor idêntico às diferenças, né? É, eu não sei se eu tô dando um salto aqui, mas eu sei que o Léo Abrão, ele é um cara ligado a sonhos também, né? E ele teve um sonho, eu acho que é público, então se não for, você segura a onda. Que o Renato Russo veio visitar seu sonho, né?
e ele deu um input aí para você fazer alguns movimentos, né? Se for público, eu queria que você falasse, senão a gente passa reto por ele e vida segue. Não, é público, eu conto isso em palestras, em entrevistas. Como o Janeiro Branco é uma campanha, e campanha precisa de recursos, né, para poder dialogar com a sociedade, poder perseverar e multiplicar os seus objetivos, precisa de grana, né? Então a gente tem camiseta do Janeiro Branco, a gente tem quadrinhos de MDF que Eu psicólogos tenho gostam aqui muito. no meu consultório, eu tenho um deles pendurado. Legal, então. Muitos psicólogos gostam de ter na porta, de ter no café, com mensagens que inspiram, mensagens psicoeducativas. Às vezes, mensagens de algum nome, né, da psicologia, tipo, tem quadrinho com frases do Freud, frases do Jung, tem mas Skinner também, né, tem todo mundo, a galera tem que ser democrática. E certa vez, dormindo, né, o Renato Russo apareceu em sonho e falou assim: Léo, sabia que a mente é o infinito das possibilidades? Aí eu falei: sério, Renato? Ué. A mente é o infinito das possibilidades. Por que você não faz um quadrinho desse? Eu falei: então tá bom. Aí a gente fez um quadrinho escrito: a mente é o infinito das possibilidades. Renato Russo. E eu conto pro pessoal. Alguém vai dizer que não é? Mas também não vão poder dizer que é. Então, para mim é. E eu estava em Brasília agora, nesse janeiro, né, de 2024, a convite de uma grande instituição nacional para fazer palestra por conta do Janeiro Branco. Eu aproveitei e fui lá. Terminei a palestra, dormi em Brasília. No dia seguinte, acordei e fui pela primeira vez na minha vida visitar o famoso apartamento lá, Bloco 3, quadra 2, onde o Renato Russo viveu dos 12 aos 22 anos. Dos 12 aos 20 anos. E entrei lá, passei pelo bosque, subi a escada, visitei o vão do prédio, o saguão, o elevador, perguntei qual que é o bloco dele. O mesmo porteiro, o seu Carlos ainda, um senhor de quase 70 anos, é o mesmo porteiro. Eu já cheguei falando assim, fui chegando perto da portaria, o seu Carlos olhou para mim e eu falei assim, o senhor já deve imaginar, né? Ele falou assim, já. Ele falou desse jeito, sei. Eu falei, todo dia? Ele falou, todo dia vem alguém aqui conhecer o prédio do Renato Russo. Eu falei, então me conta. É esse bloco? Esse bloco, aquele elevador ali, ó, que ele pegava, essa escada aí que ele descia, ele andava aqui de patins, de bicicleta ali, saguão, com as amiguinhas dele, sentava naquele banco ali. Falei, obrigado. Fiquei sentado lá e conversei com ele. Falei, Renato, fiz o quadrinho, é um dos quadrinhos que o pessoal mais pede. Tive agora em Brasília ontem fazendo palestra, abri a palestra com um videoclipe seu, não sei se você assistiu, mas tamo junto, obrigado pela inspiração. Um dia a gente volta a conversar. Eu converso com ele. Cara, que massa! É, a gente poderia chamar isso, não sei, né? Uma, uma proto-imaginação ativa, ou até mesmo uma imaginação ativa em si, não sei, A né? gente podia chamar de conversa com o Renato Russo e ponto. E ponto. Diálogos. Diálogos. Você podia publicar um livro depois, cara. Diálogos com Renato Russo. Seria incrível. É porque é isso, né? Na verdade, pouco importa se literalmente é o Renato conversando com você ou se é uma imagem do Renato. Você, cara, tá vindo, né? E no fim das contas, ele que te incentivou a levar para frente essa ideia, né? Sensibilizar para esse tema que é tão importante, né, cara? E eu sonho muito, Rafael. Eu sonho muito. Você Não trabalha tem na sua uma noite que eu análise, não sonhe. sonhos? Sim, na minha análise, nas minhas conversas com a minha esposa, que também é psicóloga, que também é psicanalista, nas entrevistas, eu considero como um elemento palpável mesmo, um elemento real da vida. E que é uma pena a nossa sociedade desperdiçar. De várias maneiras desperdiça.
desperdiça não dando valor, desperdiça não falando sobre isso publicamente, abertamente, desperdiça não se investindo pesadamente nisso nos próprios cursos de psicologia, na exploração desse potencial, desperdiça ao dormir alcoolizado e perturbar a produção do sonho, ao dormir medicalizado, afogado em remédios e roubar a oportunidade de produção de sonhos. É um desperdício muito sério. A E eu não gente desperdiço. podia, a gente podia, o Delirium, fazer participar do Janeiro Branco em relação aos sonhos, né? Ia ser legal, Fica à né? vontade. Ah, se apropria. O- O a Rafael ideia do começou dizendo que o Janeiro, Janeiro Branco é de todo em mundo. janeiro a gente faz sempre um Delirium sobre sonhos, assim, sabe? Delirando com. Depois, delirando com o Janeiro Branco e os sonhos, né? Alguma coisa assim, né? É, Porque isso é interessante. uma questão que a gente tem que olhar mesmo na sociedade. As pessoas não estão olhando, não estão Esse vendo e apagamento não. dos sonhos. Isso é Existe um verdade. apagamento dos sonhos. Bonito isso, hein, Rafael? Caraca, Ah, né? bonito. O cara acabou de falar, eu só repeti o que o Léo Abrão falou. Ah, ele falou de apagamento, eu não escutei o Ah, não sei se termo ele Não, não usou usei essa isso. apagamento. expressão, não. Ele codificou na expressão, bonito. Ele é É, um marqueteiro. Né? tá. E isso é legal, cara, porque mesmo A, que a a, pessoa não a- faça análise, eu considero que, mesmo se a pessoa não faça análise, mas ela olha para os sonhos, já é um passo, entendeu? eu vejo isso também. Eu Para concordo. Assim, alguma quando a pessoa coisa. pelo menos lembra do sonho, já tá legal. E Eu, o, eu até eu falo isso, pessoal. Eu adoro ir dormir para ir sonhar. É bom. É, inclusive, o Zé, ele trabalhou na dissertação de mestrado dele, ele fala exatamente dessa eletrificação dos sonhos, né? Dessa literalização do sonho, dessa concretização do sonho, em detrimento da potência do mundo imaginal, né? Que é criativo, que é infinito, né? Que é um mar de possibilidades, né? Então acho que isso é bem legal. Nossa, que legal, cara. Eu gostei dessa ideia aí de trazer um pouco mais de sonhos e tal para conversar aqui com a gente e tal A nesse mente é o dia. infinito das possibilidades. É. Fala, Zé. Silêncio incomoda, né? Caramba, hein? O cara tá bravo. Tá bom. Você já citou ele, agora não tem o que ele falar mais, entendeu? Você fica citando o Então tá bom. cara, pô. Fala sério. É O que me cara tá veio. aqui, fica lá, Balestrini 2000. Pô, tô brincando. Vem aqui, o silêncio incomoda. Aí ele sai. É uma saída à la Darth Vader. O silêncio incomoda. Ah, não é? Ô, Tô mas errado. você é o cara que tá mais de branco hoje, Zé. É É, né? verdade, cara. Tá O no cara que fundo tá mais de branco, branco. né? É que tá feio aqui, cheio de tranqueira, né? Então. Não, o silêncio incomoda, mas eu queria te ouvir, cara. Ah, mas. Então tá bom, deixa. Mas então, Eu vou fazer. Isso me lembrou uma história que meu melhor amigo aqui em Uberlândia, eu ligo para ele chama Pablo. Ele é psicólogo também, só que é comportamentalista, cognitivista. Eu falo, ele atende o telefone e fala, e aí, Pablo, tudo bem? Fala, companheiro. Ele, não, eu posso falar, só não tenho o que falar. Aí ele corta, ele me responde desse jeito. Falei, companheiro, fala. Fala, companheiro. Ele, posso até falar, só não tenho o que falar. Eu falo, gente, eu Sabe ligo pro uma coisa? cara. Isso é uma coisa que eu acho muito legal também. O Zé me inspirou em falar uma coisa aqui agora. Que isso que onde eu escutei foi o Contado Caligares que falou. Ele fala assim, é muito interessante porque quando a gente vai perguntar para um amigo como ele está, normalmente a gente pergunta, e aí, tudo bem? Né? E é como se, de certa forma, tivesse que estar tudo bem, né? Mas, pô, esse tudo é muita coisa, né? O tudo é muito, gente. Vocês não têm noção, né? E a gente responde, tudo bem, né? Exatamente como uma resposta automática, né? Assim, e fica nisso, fica nesse escudo, né? É aquela música do semáforo, é semáforo? Sinal fechado, eu acho, do Chico. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Eu vou indo buscar meu lugar no futuro e você.
Aí fala, perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios. Ah, não tem de quê. Eu também só ando a 100. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. E aí o outro fala, pra semana talvez, quem sabe. Mas é assim, é um clima, né? Assim, uma diminuta parece assim, e aquela tensão e você sente o cansaço dos dois conversando num sinal fechado e eles seguem a vida e tá tudo bem, mas na verdade não tá, não tem nada bem, né? É Paulinho da Viola, Ah, é, eu não é do sempre Chico. escutei o Chico cantando, por isso que eu achei que era dele, assim. E é um É, tudo bem, né? É um não falado, né? Assim, e a gente segue isso, né? e me veio a música, a gente falou de Renato Russo, né? Me veio a música Índios, né? Que tem uma frase que ele fala assim, e fala demais por não ter nada a dizer, né? Então, e às vezes a gente fala demais por não ter nada a dizer, né? Mas é interessante, né? Mas, cara, assim, legal, né? Acho que um passeio aí pelo gênero branco, sim, acho que é só uma pincelada de tudo que o gênero branco vem fazendo aqui, mas é muito bacana ter esse espaço aqui de poder trocar e passear por esses temas, né? E lembrar pra gente, e acho que fica, né, da gente dar a devida importância para os sonhos, né? Acho que marcou E, esse final da nossa ô, fala. Rafa, e assim, bem coincidentemente, o último delírio, me permitam um último delírio aqui. Desde que a gente abriu as telas aqui, atrás do Léo tem um quadro, tem um flip chart, né? Como é que chama esse flip chart? Como é que chama esse negócio? O Da quê? sua esquerda aí, Léo. Esse aqui? Uma, É, um cavalete, não é? É, cavalete. Mas tem um nome, é cavalete. Esse aí é cavalete de pintura mesmo, não é um flip chart. Tem um outro que eu o só conheço pessoal como usa outros cavalete, eu parece. também não sou conhecedor de arte, assim, não. Mas tem aí esse quadro pintado numa tela em branco, um céu azul e uma pipa voando colorida. E num dia, em um dia, que hoje eu estou o dia inteiro pensando no paradoxo. Vou usar uma expressão que você usou no podcast, Rafa, paradoxo. Paradoxo do fato de eu ter sido educado profundamente. Eu até escrevi um negócio hoje, mas não publiquei não, porque eu fiquei com medo do pessoal achar meio pedante. Eu comecei escrevendo assim. Eu tive a oportunidade de estudar nas melhores escolas da minha cidade, durante os meus primeiros 20 anos. Toda a minha infância, minha adolescência, eu tive a oportunidade de estudar nas melhores escolas da minha cidade. Todos os dias dos meus primeiros 20 anos, arte, música, esporte, filosofia, pedagogia, reflexões, discussões, cultura, MPB, Chico Buarque, Caetano Veloso, aí depois Legião Urbana, né? Plebe Rude, Humberto Gessinger, o Engenheiros do Havaí, né? Todas as grandes literaturas que os adolescentes liam, nos anos 80, as excursões, conhecer cidades históricas, conhecer o litoral, conhecer Gramado. Eu tive todas as oportunidades. Aí vamos fazer uma fala aqui. Todas as oportunidades de classe média alta, homem branco, cisgênero, todas as oportunidades, tudo que podia estar ao acesso da minha existência, eu pude usufruir. Beleza, obrigado à vida, obrigado a quem me possibilitou tudo isso. Só que isso pintou a minha infância, por isso que eu estou falando desse quadro aí, pintou a minha infância com ótimas cores, ótimas tonalidades, ótimas oportunidades. E eu confesso que eu não sei se é por causa disso, ou quanto isso está pesando neste meio de vida. Mês que vem eu faço 50 anos. Eu tenho achado a vida adulta estúpida. Eu tenho achado a vida adulta pobre. Eu tenho achado a vida adulta muito aquém, muito aquém, abaixo de tudo que eu recebi na infância e na adolescência. Aí eu não sei se é só o capitalismo, só o hedonismo, só o consumismo, ou se é porque eu pertencia a uma faixa social e uma geração social muito estimulada. Muito estimulada. Para chegar hoje, você vai vai no shopping, as 20 salas de cinema estão com o mesmo filme.
Você vai para o esporte, está dominado por alguns esportes que correspondem a um grande massa de capital investido. Esportes extremamente capitalistas. Você vai ligar a televisão, essa pobreza da cultural. Sai na rua, os bares, os restaurantes estão dominados pela música da moda. E aí, quando eu olho para esse quadro aí, e eu passei o dia pensando sobre isso, esse paradoxo da estimulação, da humanidade investindo em mim, da possibilidade de uso contínuo e irrestrito da criatividade, para depois chegar nessa vida adulta tão medíocre que a gente está vivendo. Eu acredito que a gente está vivendo, nós estamos vivendo vidas medíocres. Não é à toa que está aí explosão de transtornos, explosão de adoecimentos, explosão de sofrimentos, prestes a novas guerras, explosão dos consumos de psicofármacos, crescimento do suicídio infantil e adolescente na sociedade brasileira, é, enfim, uma série de problemas. As cores estão E aí, exatamente nesses problemas. e aí quando eu olho para esse quadro que o Léo tá aí, eu penso na infância. E penso no Janeiro Branco como um rasgo no tempo da mediocridade, abrir na marra uma janela na parede da mediocridade para a gente pensar em coisas diferentes. E o Léo tá com esse quadro atrás dele, eu tô com esse atrás de mim, que foi feito por um usuário do Centro de Atenção Psicossocial do interior de Ceará. Foi um usuário do CAPS que no dedo, isso aqui é tinta guache, no dedo ele pintou numa folha sulfite, aqui está ampliado para o tamanho de um quadro, mas no dedo. Nós precisamos achar os espaços em branco e romper com o lugar comum. Eu acho que é o Guimarães Rosa que fala que tem horror ao lugar comum. Nós precisamos ajudar as pessoas a romperem com o lugar comum. E nós estamos com lugares comuns na mídia, na educação, no esporte, no sexo, na política. E eu passei o dia pensando sobre isso. Então é legal, obrigado pela oportunidade de ter vindo para um podcast chamado Delirium, falar com essa riqueza de fecundidade. Até mesmo quando se pergunta para um dos participantes, fala, companheiro, ele fala, o silêncio incomoda, né? Mostrando que é possível sair do lugar comum. Bem-vindo ao mundo de Delirium. Delírio também é silêncio e também é fala. Léo, obrigado, cara. Assim, muito, muito rico de escutar, muito rico poder ampliar e acho que é isso. Certo, Ah, isso senhores? é sempre Muito pouco, mas a obrigado. gente sempre sai correndo, né? É sempre É, isso. agendas, 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 Ah, aceleração. É porque aí fica sempre um espaço para, quem sabe, uma próxima. Sempre tem um. é isso aí. Eu tentei trazer o Léo em janeiro, mas janeiro ele tá trabalhando loucamente, então tá tudo bem. O janeiro não precisa ser em janeiro, Eu né? estava fazendo palestra em Fernando de Noronha. Coisa Delírio, boa. Adoro. coisa boa. Bora, gente, que eu tenho que ir. Beleza, gente. Se Eu também. cuidem aí. Um grande beijo pra Tchus! vocês. Adiós. Obrigado, gente. Valeu. Abraço. Tchau. Obrigado. Tchau.